Boa tarde, pessoal. Esse assunto também ele é bem extenso, tá? É um assunto grande, tem muita figura de linguagem. Eu vou passar pelas principais. Vocês já têm uma aula gravada disso, tá? Eu sei que já foi usado no Barroco com o professor de literatura. Então, para quem tiver dúvida, me escreve. Vamos conversar no correr dessas outras aulas que a gente vai ter, tá? E revejam as aulas, tá? Eu vou passar pelas principais figuras de linguagem. Figura de linguagem, pessoal, é um assunto que ele é dentro da estilística, tá? Dentro da língua portuguesa, no ramo da estilística, muito usado na literatura como forma de dizer certas informações, certas coisas de forma menos formal ou de forma mais agradável aos ouvidos, de forma mais poética, tá? Então, nós temos três tipos de figura de linguagem, tá? Figura de palavra, figura de pensamento e figura de sintaxe. Eu vou passar apenas pelas principais e vocês depois façam a revisão para saber qual que é de cada grupo, tá? Nós temos a figura de linguagem que é a analogia, tá? Analogia significa um dizer do outro, um dizer com pontos semelhantes, tá? Então, análogo é algo que seja um pouco parecido com o outro, tá? De forma um ponto semelhante que tenham ideias comparadas, tá? Então, para muitas pessoas, a felicidade é semelhante a uma bola, tá? Mas essa não é das que mais cai, tá? A catacrese, ela é uma das importantes, tá? A catacrese, ela é uma figura de linguagem que é uma metáfora envelhecida, tá? Eu vou aproveitar já para explicar o que é a metáfora, tá? Nós temos a figura de linguagem da comparação, que é quando a gente fala, atribui certas características, comparando a característica de alguma coisa com outra, tá? Usando como. Então, por exemplo, se eu falo que fulana é bonita como uma flor, tá? Eu usei o como aí, tá? E eu digo fulana é uma flor, tá? Isso, a primeira é a comparação, a outra é a metáfora. A catacrese é o seguinte, quando uma metáfora já envelheceu. Então, por exemplo, se eu digo perna da mesa, a mesa não tem perna, ela tem uma estrutura semelhante à perna porque a sustenta como a perna sustenta o nosso corpo, certo? Então, quando a gente falar perna da mesa, céu da boca, asa de uma xícara, são metáforas envelhecidas, de tanto se usar, hoje em dia a gente já não tem mais outro nome para isso, certo? Então, a catacrese é quando a gente usa um nome que não é próprio exatamente aquilo, porque a xícara não tem uma asa, ela não sai voando, né? Ela tem algo semelhante a uma asa e que de tanto ser usada, acostumou a chamar aquela perninha ali, né? Aquela parte que a gente segura, aquela alça da xícara, de asa, certo? Isso é a catacrese. A elipse é quando nós temos a omissão de uma palavra facilmente identificada pelo sentido. Então, a elipse eu falo quando, por exemplo, quando eu falo para vocês, evitem de repetir determinada palavra para não ficar um discurso cansativo, né? Então, por exemplo, os corpos se entendem, a alma não. Não o quê? A alma não se entende, certo? Ficou subentendido pela ideia inicial que estava lá, o que foi falado sobre o corpo, né? Uma comparação ali com exatamente o que foi falado sobre as almas, tá? Então, a gente usa muito a elipse, às vezes, no correr da fala, por exemplo. Vocês falam assim para mim, você vai dar aula hoje? Eu falo, eu vou. O vou é vou o quê? Vou dar aula hoje. Para não ficar uma repetição desnecessária, ficou elíptico, né? Escondido, oculto, aquele determinado, o complemento lá da minha frase, certo? O pleonasmo é quando a gente fala de ideias redundantes, tá?
Então, o que é um pleonasmo? Cuidado que tem o pleonasmo da poesia e tem o pleonasmo vicioso. O que é o pleonasmo vicioso? É o que não deve ser usado. Por exemplo, todo mundo que sobe, sobe para cima. Não tem como você subir para outra direção. Então, subir para cima é um pleonasmo vicioso que não deve ser usado na linguagem, tá? Agora, por exemplo, quando Chico Buarque falou sorriu um sorriso, tá? É uma forma poética de falar na música, né? Então, esse pleonasmo, todo mundo que sorri, sorriu um sorriso, certo? Só que esse pleonasmo, ele é usado de forma poética, então ele é um pleonasmo permitido. Polissíndeto, retomando lá da gramática, né? A gente ainda vai ver as orações subordinadas, as orações coordenadas, né? O que é o síndeto? O síndeto é a conjunção. Então, o e, o mas, né? O porém, esses são síndetos. Então, nós temos a opção de escrever de uma forma poética usando polissíndeto, tá? Então, eu posso dizer e riu, e chorou, e se emocionou. Essa repetição do e no início dos meus verbos é chamado polissíndeto, tá? Em comparação, contrário a ele, tem a ideia do assíndeto, tá? A palavra, o assíndeto é a figura de linguagem justamente o contrário, é quando tem a omissão dessa conjunção conectiva, tá? Então, tem que ser selado, registrado